Fala pessoal, dando continuidade aqui à nossa série de vídeos sobre o Slim 3. Nesse vídeo eu quero falar mais um pouco sobre algumas das funcionalidades que o Slim nos proporciona para o desenvolvimento de aplicações. Na aula passada a gente viu sobre como criar rotas, a gente viu que dá para nomear uma rota e em qualquer parte da aplicação recuperar a URL direta para aquela rota usando o container. Inclusive eu vou falar um pouco mais sobre container talvez nessa aula. Utilizando o container e acessando a propriedade router, que é um objeto de roteamento que pode retornar o método path4, e aí eu peço o path para alguma das minhas rotas. Nesse vídeo, o que mais que a gente falou? Deixa eu abrir aqui o arquivo. A gente falou o que mais aqui? A gente falou sobre... Deixa eu ver... A gente falou um pouco sobre o request, que inclusive também quero falar algo mais sobre o request aqui, alguns detalhes que eu estava lendo na documentação. Então a gente falou um pouco sobre request, né? A gente viu que dá para pegar getParams e dá para pegar getParam individualmente. Só que quanto a isso tem um detalhe que eu vou explicar daqui a pouquinho. E a gente viu também que o response ele funciona como uma... Tipo assim, você termina de executar seu procedimento na sua closure ou no seu método do seu controller, e aí você executa uma resposta que o seu cliente vai ver, ok? Essa resposta pode vir com um status, a gente vai ver também sobre isso, pode vir com um status, por exemplo, 404, se você quiser, além de renderizar uma página de erro, você quer que aquilo seja com uma resposta, por exemplo. Com uma resposta 404, quer dizer. Então, isso é possível usando o response. É importante mencionar que esse padrão request response é um padrão PSR 7. Se você quiser ver mais sobre PSR 7, você vai no phpFig. Deixa eu ver se eu encontro aqui. phpFig. E ele tem as PSRs, né, que são os padrões recomendáveis de você seguir. O PSR 0 é um padrão de autoload que foi substituído pela PSR 4. Né, que inclusive a gente vai ver como fazer autoload PSR4 na hora que a gente tiver aqui, recommendation PCRs, na hora que a gente tiver vendo sobre autoload usando o Composer. Deixa eu ver aqui, cadê a PSR4? Esqueci onde é que era o link aqui. Get involved PSR barra, vou colocar aqui PSR4, deixa eu ver se ele vai. Deixa eu pesquisar no Google. phpFig. PSR4. Acho que aqui tem aqui, ó, quer ver? Então tem esse link aqui, ó, PSR barra PSR4. Então aqui, ó, por exemplo, aqui ele menciona as especificações, eu falei sobre isso no curso, né? E tem as outras PSRs se você quiser acessar. Acho que é o mesmo sistema, você vai PSR barra PSR-7, por exemplo. Ele vai explicar sobre os padrões de request e response, se você quiser dar uma lida. E, enfim, vamos partir para o Slim, que é o propósito dessa aula. Então, deixa eu ver. Então, vamos primeiro falar com relação ao request aqui, que eu disse que tem um detalhe. A gente viu que... Vou até abrir aqui o meu Postman. A gente viu que o request, quando eu faço um printr no getParams, eu estou pegando todos os parâmetros da página, certo? Só que tem um detalhe com relação a esse getParams e com relação ao getParam. De acordo com a documentação do Slim, o getParam e o getParams não são compatíveis com o PSR 7. E o outro detalhe é que quando você usa o getParam ou o getParams, ele vai pegar e vai verificar se aquele parâmetro ou todos os parâmetros, ambos do post e do get. Então, como é que você faz para pegar exclusivo do post ou exclusivo do get? Só para explicar melhor, que acho que não ficou muito claro. Por exemplo, se eu desse um printr aqui, ou melhor, vamos supor que essa aqui é a minha rota, tá? Essa aqui é a minha rota da home, e aí eu acesso a home assim, ó. Vou deixar o printr,
eu dei print R aqui do getParameters. Então se eu entro aqui atualmente e dou exemplo igual algo, ele vai mostrar exemplo algo. Porém, se pelo Postman mas inclusive eu não testei isso, mas eu vou testar aqui agora. Teoricamente, de acordo com o que está na documentação do Slim, se eu tenho uma página que eu estou acessando a rota, e essa rota eu tenho um parâmetro get, e além do parâmetro get eu passo um post para esta URL que já possui o parâmetro get, o que vai acontecer é que quando eu puxo o request get parameters, ele vai mostrar exemplo algo, mais os posts que eu mandei. Vamos testar isso aqui que eu ainda não testei. Eu vou puxar isso aqui, vamos testar agora no Postman. Então eu vou mandar um post para o Slim aqui, localhost, Slim 3 exemplo, então já estou passando com um get, tá? E o body, eu vou inclusive deixar esse body aí mesmo. Ok, pensei que eu tinha posto alguma coisa no headers, form data, então ele tem que colocar exemplo, algo, junto com isso aqui. Vamos ver o que é que vai acontecer. Deixa eu dar um die, calma aí. Deixa eu dar um die. E vamos ver se vai aqui de novo. Não, deixa eu ver o preview aqui. Method not allowed must be one of get. Então, ok, verdade. Porque nesse caso, no caso, a rota ela restringe o funcionamento do que está dentro da função para um funcionamento só quando houver o get. Então, para a gente testar isso, então eu vou criar uma rota para post, se ele não já tiver. Eu tenho uma para o contato. Então o que eu vou fazer é que eu vou parar isso aqui, ó. Vou colar isso aqui. Ok. Na verdade, deixa eu tirar esse estou na home. Vou voltar pra cá. Então agora sim vai haver um post pra cá. E esse post eu vou passar junto com o get, tá? E aí ele vai vir o get parameters. Então eu vou passar um post para o contato barra... slim barra contato barra... Eu vou passar o get exemplo igual a algo. Então ele tem que dar um die no código passando o que eu mandei pra ele. Vamos ver se agora vai. Page not found. Deixa eu ver se eu fizer assim, se ele pega. Então agora pegou lá. Exemplo algo. É porque eu coloquei a barra. Exemplo algo. O título, mais o valor, mais o site. Então, pra gente corrigir isso, porque pode ser que dê problemas, né? Pode ser que você tenha um get no seu site que tem o mesmo nome de um índice de um post que você está passando. E o Slim vai tentar criar esse array conjunto dos dois. Então, como é que você faz para resolver isso? Se eu quiser pegar só os posts, o que eu faço aqui, eu passo assim, ó, get parsed body. E aí ele vai pegar todo o array de post. Então se eu voltar aqui agora, ele só vai vir o título, o valor e o site, ok? Se eu quiser pegar agora só os gets, eu vou pegar o get query params, ok? Que ele vai pegar só os parâmetros de query, ou seja, os gets da página. Então nesse caso ele vai vir só o exemplo e o algo, certo? E dessa forma fica fácil de você tratar agora, porque você pode ter uma variável, por exemplo, gets, que vai ter o request get query params, ok? E aí se você quiser só exibir somente ele sozinho aqui, você passa o gets, ou melhor, vou até passar um vardump, ó, que ele vai falar string e tal, e eu vou passar aqui exemplo, que foi o get que eu passei. Então se eu venho aqui agora, ele vai me dar um vardump string 4 caracteres algo, ok? O que mais agora que a gente pode falar aqui? Sim, com relação ainda ao response. O response, vamos supor que eu quero renderizar uma resposta no servidor. E eu quero que essa resposta seja... Eu vou comentar isso aqui. Essa resposta eu vou passar com um status. Além de eu falar alguma coisa. Então, por exemplo, eu posso retornar um response with status. Eu vou falar que, se não me engano, 406, não sei. Eu acho que era o bad request, eu não me lembro, eu acho 405. Eu sempre erro, eu sempre esqueço esses. Bom, vamos mandar assim, eu não sei se é o 406, eu vou colocar 406 mesmo, enfim. Vou colocar aqui então 406, aí eu vou colocar write bad request, ok?
Eu esqueci, não sei se é o 406, mas só para exemplo. Eu quero mostrar para vocês aqui dentro do Postman, que ele mostra que você configurou a resposta. Então ele veio aqui, ó, bad request, e aí ele veio aqui em cima, ó. Ah, ok. Então, 406 é o not acceptable. Então, acredito que se eu der uma fuçada aqui no Postman, ele vai me mostrar os tipos de erros, que é bem embaçado de lembrar tudo, mas enfim. Então, o erro 406, então eu poderia escrever not acceptable. Not acceptable. Que o 406, por exemplo, seria para, vamos supor que você está validando um formato de request que o cara mandou, e aí aquele request não está no formato que você pede. Por exemplo, você precisa que tenha um título, precisa que tenha o valor, no caso do meu exemplo aqui, o valor, e precisa que tenha o site. Se ele não mandou nesse formato, você vê lá, e aí você para o código retornando a resposta com o status 406 e escreve a not acceptable, ok? Ou você pode também escrever qualquer outra coisa, porque esse write, ele escreve no documento, e o 406 identifica o tipo de erro que aquele documento representa. Então, nesse caso, esse documento, deixa eu rodar de novo, que agora já mudei a frase. Nesse documento eu passei uma mensagem na tela para o cara ver falando not acceptable, e se ele fosse olhar os headers do documento, ele ia ver que o tipo era 406, no caso o status dele. Acho que aqui não mostra, né? Keep alive. Não mostra. Enfim, então ele mostra que o tipo é not acceptable. Existem outros também, obviamente o 404 que é not found, então eu poderia passar 404, not found. Esse aqui é o mais comum, né? Acho que então tá lá, not found, poderia falar, eu escrevi not found, mas enfim. Então o Slim te permite essa flexibilidade de não somente manipular o que vai ser exibido para o usuário, mas também manipular como o servidor vai interpretar aquela página que você renderizou ali. Então o servidor, além de renderizar a página como você quer, ele vai saber que aquela página representa um tipo de erro, por exemplo, ou um tipo de sucesso, enfim. Por exemplo, se desse certo um request, você passava 200, success. Quem já mexeu com o retorno automático aí, por exemplo, do PayPal ou do PagSeguro, que você faz o teste no Sandbox, ele te mostra qual que foi a resposta, qual que foi o header de resposta que o seu servidor retornou ao receber um determinado post, né, do retorno automático de dados. Então, por exemplo, se eu vim aqui, ele tem que me falar que foi ok, tá vendo? Que é o sucesso do servidor. Então, beleza. Então, vamos agora, deixa eu ver. Então, a gente já falou sobre o request, a gente já falou sobre a response. Vamos agora falar sobre os argumentos. Vamos supor que eu quero criar um site em que eu quero ter uma página assim, por exemplo. Vou entrar no perfil do cara, e eu vou passar o ID do cara. Obviamente, se eu entrar nisso aqui não vai funcionar, tá? Eu vou apagar esse post aqui. Ou melhor, eu vou deixar ele aqui vou comentar os dois aqui. Eu vou deixar esse aqui, tá? Deixa ele aqui no canto dele aí. Vou deixar também do home. Esse get aqui do contato eu vou deixar por enquanto também. Vou criar uma nova rota aqui em cima. Então eu vou criar uma rota get para quando o cara entrar no perfil, e ele quiser acessar o ID do usuário. Ok? Então é assim que você pega variáveis. Deixa eu só terminar aqui que eu já explico outra coisa. Function. Deixa eu ver se está gravando certo aqui. Ok. Function request response args. Então é o seguinte. No Slim 2, você pegava desta forma aqui. E ao invés de você ter o request e o response, você ia pegando aqui. Então, ID, por exemplo, se eu tivesse... Vamos supor que eu tivesse, por exemplo, post, aí fosse categoria / slug do post, você pegava o ID e o slug. Inclusive foi assim que a gente fez no curso. A gente criou um sistema de roteamento dessa forma, no curso de programação orientada a objetos. A gente criou um sistema de roteamento que trabalha na URL dessa forma. Você define qual que vai ser a estrutura da sua URL, e aquela estrutura vai ser, entre aspas, o identificador da sua rota. Então é isso aqui que diferencia essa rota desta outra rota. Por exemplo, essa rota de get ela só é para essa rota de get também é para o post / categoria, que é uma variável,
o slug, que é outra variável. Então a gente pega esses correspondentes. Só que isso era na versão do Slim e também no meu roteamento que eu fiz. Então deixa eu voltar aqui. No atual, você pega aqui. E aí se você quiser, você pode primeiro dar um print R aqui, ó. No args, que vai vir tudo que você precisa nele. Vou deixar só o print R mesmo. Então posso entrar aqui agora. Então ele vai vir, olha só, ID1, tá vendo? O args ele recebe o ID aqui e passa como... Se eu tivesse mais, por exemplo, vamos entrar, por exemplo... vamos fazer um exemplo do post categoria, vou colocar aqui, barra slug, ok? E eu vou dar o print R, e o print R no args. Eu vou acessar então agora post php slim 3. Não, vou colocar assim, ó, aula slim 3. Então você vê que ele pega categoria e slug, é um arrayzinho que você acessa. Mas você também pode acessar puxando do request o get attribute. Se você vir aqui na página principal, ele já tem aqui, ó. Do request você pode puxar o get attribute e pegar qualquer um que você escreva aqui. Então, por exemplo, eu poderia dar um echo, ou melhor, um vardamp, para a gente ver o tipo que ele retorna. Obviamente vai ser string, mas vardamp request get attribute. Outra coisa que também você pode inserir atributos no request, se necessário. Eu vou mostrar isso mais pra frente, que eu pretendo falar sobre os middleware, que é um conceito um pouquinho mais avançado dentro do Slim. Mas enfim, então get attribute. Eu quero pegar o attribute categoria, ok? E eu vou copiar isso aqui, vou dar outro vardamp para eu dar um get attribute no slug. Então novamente vou acessar a página. Então ele retorna, olha só, string 3 caracteres PHP, string 11 caracteres aula de Slim, aula Slim 3. Ok? 17 minutos. Ok, então nessa estrutura aqui a gente consegue acessar um post, por exemplo. A gente poderia ter uma conexão dentro do container que acessaria dentro do container que a gente poderia acessar ela em qualquer parte do projeto para, por exemplo, verificar se aquele determinado post existe. Já que eu já mencionei o container, eu pretendia nessa aula começar a falar sobre o Twig, tá? Mas eu vou me aprofundar um pouco mais no slug, no Slim, antes da gente começar a falar sobre Twig e outras coisas pra frente. Então, vamos primeiro fazer o seguinte. Uma coisa que eu costumo fazer para desenvolver no Slim é determinar um array aqui dele que ele recebe o parâmetro settings, que significa configurações. E nos settings você pode definir algumas configurações. A principal delas, para ambiente de desenvolvimento, é você colocar o display error details. Então, exibir detalhes dos erros, e você passa aqui true, tá? Então eu quero que ele exiba os detalhes dos erros quando esses erros acontecerem. Isso é melhor porque ele te especifica exatamente onde você errou, por que você errou e como resolver. Então, isso é bem útil. Tendo isso agora, a gente pode pegar... Lembra do container que eu falei que você acessa dentro do Clojure com o this? Inclusive, esse lance de acessar this dentro do Clojure é coisa recente do PHP. Acho que da versão 5.4, acredito. Ou 5.3, alguma coisa assim. Então, eu consigo acessar ele dentro do Clojure. Então, eu posso pegar ele fora, posso colocar coisas novas dentro dele, e dentro do Clojure eu ainda posso acessar aquelas coisas novas. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, posso pegar o container, que vai ser igual a app get container, e aí eu posso criar aqui, ó, container teste igual testando o container, ok? E aí eu poderia vir aqui, ó, vou deixar aqui os vardamp, eu vou dar um echo num br, ok? E eu vou concatenar com o this, que eu estou acessando o Clojure, o container, e do container eu vou puxar a propriedade teste que eu criei, então teste. Então se eu vir aqui agora, ele tem que me exibir testando o container, certo? Então, agora que eu tenho o container, a gente pode passar a fazer um negócio mais dinâmico aqui. No caso, agora que eu consigo manipular o container. Então, por exemplo, em vez de eu
em vez de eu usar de usar as minhas rotas, manipular elas dentro de um closure, eu posso deixar que essa responsabilidade seja de um controller meu, né? Ou seja, uma classe que vai manipular o que vai acontecer dentro daquela rota, tá? Então, para isso, visto que eu estou usando o Composer para fazer o autoload no meu projeto, e visto que, obviamente, os controllers são classes, eu vou precisar de um tipo de autoload específico para as minhas classes, que diferem, obviamente, das classes das minhas dependências. Isto é, das classes do Slim. E o Slim tem suas próprias dependências também. Então eu tenho que ter meu próprio modo de buscar minhas classes dentro do meu projeto com o Slim. Então isso é feito através do autoload com PSR4. Então se você vir no composer.json aqui, eu posso criar um novo... Desculpem. Posso criar um novo... como se diz? Um novo índice aqui. Deixa eu fechar aqui essa coisa aqui. Novo índice chamado autoload. E esse índice vai receber um objeto que dentro dele vai ter o tipo de autoload que eu vou fazer. Existe o class map, mas eu vou usar o PSR4. PSR, acho que era -4. PSR4. E aí aqui dentro ele recebe um outro objeto que você vai informar duas coisas. A primeira é qual que é o nome do seu vendor. Lembra que eu falei que para você baixar um pacote no Composer, você tem que informar o vendor, que foi nesse caso o Slim, barra o nome do pacote, que no caso também é Slim, acontece ser Slim. Então, no meu caso aqui eu vou informar qual que é o nome do meu vendor, qual que é o nome que identifica a minha aplicação. E esse nome tem que ser uma namespace. Então, quem não entende de namespace, assiste a aula de namespace que tem no canal. E tá lá no DOS também, pesquisa namespaces, que vai aparecer a aula. Então aqui eu vou informar o nome do meu vendor. Então no meu caso eu vou colocar aqui DOS master, ok? E aí contra barra, porque a primeira é para eu saber que isso aqui é o meu vendor. A segunda é para eu escapar a primeira. E aí depois 2 pontos aqui e você passa qual que é o nome da pasta em que esse vendor se encontra. Então ele vai estar, eu vou criar uma pasta app, tá? E aí dentro dessa pasta app eu vou criar uma pasta DOS master. E aí qualquer classes ou qualquer pastas com classes que eu criar dentro dessa pasta DOS master, ele vai passar a identificar, ok? Então eu posso já criar aqui um new folder. Opa, cancelar, eu ia apagando a pasta. New folder. Vai ser a pasta app. E dentro da pasta app eu vou criar um new folder. DOS master. Ok? Então aqui dentro eu posso criar minha pasta para controllers, minhas pastas para modules e assim sucessivamente, tá? Só que neste momento, se eu começar a criar classes aqui, ele ainda não vai funcionar, porque apesar de eu ter escrito isso aqui no arquivo JSON, o meu Composer ainda não está identificando que eu criei um autoload PSR4. Então eu tenho que vir aqui no meu Git Bash, acessar a pasta do projeto, calma aí. Então cd wamp www videoaulas slim 3 e aí você roda composer dump autoload espaço espaço assim de optimized, né, que é um autoload otimizado para o meu projeto. Então nesse caso o PSR4. Então se eu rodar isso aqui, ele tem que, olha lá, gerando arquivos otimizados de autoload. Ok, então nesse caso agora sim eu posso começar a criar minhas classes aqui dentro. Então vamos criar, vou começar primeiro a criar um novo folder aqui para meus controllers. Então new folder, controllers. E aí dentro dessa pasta de controllers eu vou criar um new file, que é o seguinte, lembra que eu falei que eu preciso ter que o nome do meu vendor é DOS master? Então, nesse caso, apesar do meu vendor estar dentro de uma pasta app, o Composer ele já sabe que eu tenho que pular a pasta app, porque dentro dela está toda a minha aplicação. E dentro da app eu tenho a pasta DOS master que tem as funcionalidades da minha aplicação, né? O meu vendor. Então, nesse caso, basta que eu nomeie a primeira namespace como sendo DOS master, porque esse é o nome do meu vendor. Então,
que esse é o padrão PSR4. Então, namespace é a primeira coisa que você tem que fazer nesse arquivo, é nomear a namespace da classe. Então, nesse caso, DOSMaster. Só que ele é um DOSMaster, que é o que esse arquivo? Vai ser meu controller. Então, controllers. Então, ele vai estar dentro de controllers. E aí, classe. Vamos criar um para o. Deixa eu ver. Vamos criar um controller para home, tá? Então, home controller extends. Ops, eu ainda não criei classes para padrões, mas depois a gente cria. Então, eu vou salvar aqui como home controller. Home controller.php. .php dentro da pasta controllers, ok? Então, nisso, como o nome da classe é controller, o Slim já vai saber que é para ele incluir um arquivo com o mesmo nome que esteja dentro dessa URL aqui, ó, DOSMaster controllers, que ele vai dar o skip no app. Então, com isso aqui agora eu preciso de um método que vai representar essa função closure aqui. Essa função closure aqui. Inclusive eu posso dar um Ctrl X nela e vou deixar vazio aqui por enquanto, tá? Já volto aqui. E aqui eu vou até dar colar aqui, ó. Que é a mesma coisa. Estou na home, mesma coisa. Ele também vai pegar o request, também vai pegar o response, porque nesse caso aquela função vai ser substituída por essa aqui. Só que aqui está como um closure. Tenho que nomear esse método. Index, porque se trata da home do site, do projeto, né? Ok. Agora eu tenho que identificar dentro do meu container que eu acabo de criar um novo controller, certo? E que este controller é este controller aqui. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou apagar isso aqui. Onde foi que eu tinha dado aquele eco no... Acho que eu já tirei, não foi? Foi. Então, vou só renomear aqui para home controller. Ok? E agora ele vai ser outra coisa. Ele vai ser um function, ou seja, um closure. Que esse function vai utilizar o container quando for chamado. E eu posso também... Não é tanto necessário, mas pode deixar aqui também use app. Caso a gente precise, não sei, vou deixar aí. E aí, o que esse controle vai fazer é que, quando ele for chamado, automaticamente ele vai retornar uma instância do meu controller. Como é que eu faço isso? Eu retorno uma nova instância de... E aí eu vou DOSMaster. Repare que eu informei a contrabarra, se bem que nesse caso eu acho que não precisava, porque eu estou fora do escopo de uma outra classe com namespace. Então não precisa mesmo. Então DOSMaster, contrabarra controllers, contrabarra home controller e instanciei. Então retorna uma instância dele. Agora, se eu quiser usar aquele mesmo esquema com estou na home, basta que eu informe que do container ele vai pegar a propriedade home controller, que vai retornar o objeto, e deste objeto eu quero usar o método index, que ele vai começar a pegar o meu request, vai pegar o meu response e vai dar o echo. Então, se eu voltar aqui agora na home, nesse caso, estou na home, tá vendo? Eu posso até mudar para vocês verem que ele pegou mesmo aqui. Estou na home via controller, ok? Então, se você vir aqui, ó, estou na home via controller. Então, você vê que agora que eu tenho uma classe, eu posso fazer várias outras manipulações aqui dentro, tipo, ter um método só dessa classe que vai fazer alguma determinada ação dentro de uma rota, dentro de um método que vai ser rodado só numa rota. Por exemplo, esse método index. Esse método index poderia estar utilizando um outro método de dentro dessa classe para fazer algum procedimento e só então exibir o estou na home, por exemplo. E isso fica um pouco mais dinâmico também para você utilizar o Slim. Só que tem alguns detalhes com relação à utilização de controllers que eu vou falar mais pra frente no próximo vídeo, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenham aprendido um pouco mais. E vejo vocês no próximo vídeo mesmo. Falou!